A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Um prazer estar com vocês novamente para a apresentação do plano de estudo com infográfico, dessa vez da lição de número 10, classe adultos da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas CPAD. O título geral da lição é Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. O título da lição 10 é Poder do Alto contra as hostes da maldade. O texto áureo que está em Lucas 24:49 diz: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A verdade prática, as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. E aí os objetivos específicos para essa lição são 1. Explicar o contexto histórico de Samaria, 2. Expor sobre o evangelho entre os samaritanos e 3. Mostrar Filipe em Samaria e Simão o mágico. A leitura bíblica em classe, você pode agora pausar e fazer a leitura, eu só apenas faço o destaque do versículo 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque o ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, a introdução da lição número 10 diz o seguinte: o relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama a atenção, primeiro por causa da animosidade que havia entre judeus e samaritanos, depois porque Jesus havia dito antes, não entreis em cidade de samaritanos. Mas a região foi palco de um grande avivamento com a chegada do Evangelho. Isso aconteceu no poder do Espírito Santo, que trouxe muita alegria, gozo e libertação na cidade. Mas o Evangelho também veio para desfazer as obras das trevas. E aí, agora uma inovação na nossa introdução, acrescentamos o ponto central, também importante para que o conteúdo já desde o início da lição fique bem fixado na nossa mente, ou seja, o objetivo da lição. As obras das trevas são destruídas pelo poder da pregação do Evangelho de Cristo. Então, esse é o pensamento central que vai permear toda a lição, que as obras das trevas são destruídas pelo poder da pregação do Evangelho de Cristo. E aí a leitura diária, eu sempre recomendo que, se quiser se fazer na sala de aula, você aluno que está estudando, pode ler todas essas referências que têm a ver com o poder do Evangelho chegando a diferentes regiões. E aí agora a gente tem o nosso infográfico propriamente dito, ou seja, aqui é possível ver num único plano tudo aquilo que será trabalhado na lição. Sendo assim, isso nos ajuda a acelerar o nosso processo de assimilação do conteúdo, verificar o que é mais importante no conteúdo, o que é menos importante, pensando nos nossos objetivos, e o professor pensando nos alunos que ele tem em sala de aula, qual o assunto que deve ter mais relevância dentro desses tópicos, ok? Aqui apenas uma dica, que se você, aluno ou professor, quiser um título alternativo que possa dar uma dimensão melhor do que será trabalhado, você pode de repente colocar, porque aqui o título está O Poder do Alto contra as Hostes da Maldade, mas a lição em si, ela revela mais a história de Samaria e de como o Evangelho chegou a ela. Seria um título mais específico para essa lição, como vocês vão perceber, ok? Então, o primeiro tópico, ele vai tratar apenas de aspectos históricos. Então, ele vai tratar da história de Samaria. Então, fundação, cativeiro, diferença entre judeus e samaritanos. E aí, apenas a partir do tópico 2, que a lição tem realmente a ver com a questão do poder de Deus chegando até aquela cidade. Mesmo porque o aspecto histórico vai tratar de um período anterior ao ministério de Jesus. E aí, a partir do tópico 2, a gente tem, então, o ministério de Jesus entre os samaritanos, ou seja, quando Jesus ainda estava em sua vida humana, né, Jesus de Nazaré. E depois, a partir do último subtópico do tópico 2, né, o batismo no Espírito Santo, aí a gente começa
haver efetivamente o trabalho dos apóstolos em Samaria. Então a gente já está falando do período pós-ressurreição. Jesus já ressuscitou, Jesus já capacitou os discípulos e agora eles estão fazendo o trabalho de propagação do evangelho, ok? Então fica aí essa nota para que você consiga assimilar já de cara o conteúdo, porque isso vai ser importante para você colocar mais ênfase num tópico ou em outro, ok? E aí a nossa recomendação então para os professores é que seja gasto aproximadamente 15 minutos no primeiro tópico, 25 no segundo e 25 no terceiro. E aí, claro, é uma sugestão dentro da necessidade de cada classe, o professor sabe como distribuir melhor esse tempo. O fato é que o mais importante é que a gente chegue sempre à conclusão da lição ou mais próximo dela, ou consiga dizer aquilo que é mais relevante, ok? Então, tendo dito isso, a gente parte então para o primeiro tópico, e aí eu já tenho uma confirmação, né, daquilo que eu disse a princípio sobre a questão do primeiro tópico. Então, meu parecer é o seguinte: parece que o objetivo desse tópico é apenas nos deixar inteirados da história desse povo. A relação direta com o tema só aparece a partir do tópico 2. Sendo assim, a dica para esse tópico é ler o texto, as referências e se estender conforme a necessidade, tomando cuidado para não se afastar do tema geral da lição, ok? Porque às vezes a gente gasta muito tempo com o aspecto histórico, quando vai ver, a hora já passou, aí não dá mais para falar da parte mais importante, dentro do contexto geral da lição, que é de batalha espiritual, e dentro da própria lição, que é sobre o poder do evangelho naquela localidade, ok? Então fica aí a nossa dica. Então, o primeiro tópico fala sobre o contexto histórico de Samaria. Os samaritanos eram israelitas que se mesclaram com povos estrangeiros durante o período da dispersão das 10 tribos do norte em 722 a.C. Com o passar do tempo, essa mescla veio a ser também religiosa. Na era apostólica, o clima entre judeus e samaritanos era tenso. O Evangelho de João resume o relacionamento entre judeus e samaritanos nas seguintes palavras: judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas aí a gente precisa tomar muito cuidado com essa expressão, porque na verdade a questão de se comunicar é de não ter relação de proximidade, mas só que eles negociavam entre eles mercadorias, os judeus se hospedavam em hospedarias de samaritanos, o próprio Jesus, numa ocasião, não se hospedou, mas em outras ocasiões se hospedou, ficou 2 dias em Sicar, quando teve um encontro com uma mulher samaritana. Então, muito cuidado ao falar nessa questão de não se comunicar, isso tem mais a ver com relacionamento de amizade, tá? Mas no mundo dos negócios a coisa era quente entre eles, tá bom? Então fica aí essa dica também. E aí, a gente entra no primeiro subtópico, a fundação de Samaria. A cidade foi fundada pelo pai do rei Acabe, o qual reinava sobre 10 tribos do norte, que se apartaram de Jerusalém no século 10 a.C. O nome do rei era Onri, que comprou um monte de um cidadão chamado Semer, onde fundou uma cidade a qual deu o nome de Samaria, em homenagem ao dono anterior, e fez dela a capital do seu reino. Mesmo antes da dispersão dos israelitas do reino do norte, já havia um clima de tensão entre Samaria e Jerusalém. Israel e Judá, os 2 reinos, se dividiram após a morte de Salomão. Aí a gente vai para o subtópico 2, o cativeiro. Quando o rei da Síria, Salmaneser, sitiou Samaria em 722 a.C., levou para o cativeiro as 10 tribos do norte. Mas foi Sargon II, sucessor de Salmaneser V, que concluiu o cativeiro dos israelitas das 10 tribos do norte. Os assírios levaram as 10 tribos do norte para outras regiões e trouxeram estrangeiros para povoarem a terra de Israel. Os poucos filhos de Israel que ficaram na terra se misturaram
misturaram com os estrangeiros deportados de suas terras. Desse modo, seus filhos não eram totalmente judeus nem completamente gentios, eram os samaritanos, ou seja, mescla de judeus com outros povos, ok? Nada a acrescentar nesse subtópico, a gente vai para o terceiro então, as diferenças entre judeus e samaritanos. Os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo de Jerusalém quando Judá retornou do cativeiro babilônico, está em Esdras, no capítulo 4. Os samaritanos rejeitaram as escrituras do Antigo Testamento, adotaram apenas o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? E também construíram um templo rival no Monte Gerizim. Com esses fatos, a ruptura samaritana se consolidou, mas eles esperavam também a vinda do Messias. Na era apostólica, Samaria era o nome da cidade e ao mesmo tempo da província romana, ok? E aí a gente finaliza então o primeiro tópico, se fazendo a pergunta, né, se o contexto histórico de Samaria ficou bem expresso, e se ficar alguma dúvida, sana a dúvida rapidamente e passa para o tópico seguinte. E aí a gente já entra no tópico seguinte, que vai falar sobre o evangelho entre os samaritanos. O relacionamento cristão com os samaritanos começou de forma salutar, com o Senhor Jesus, e depois continuou com Filipe. Este aqui é o mesmo que foi escolhido como um dos 7 diáconos em Atos 6, tá bom? Então não confundir com o Filipe apóstolo, esse é o Filipe diácono, mas logo se destacou na pregação do evangelho e aparece cerca de 20 anos depois como evangelista. Então ele teve um desenvolvimento dentro do meio eclesiástico, indo de diácono para evangelista, ok? E aí a gente passa para o subtópico 1, que diz Jesus e os samaritanos. Os samaritanos, numa ocasião, recusaram-se a receber Jesus quando ele estava a caminho de Jerusalém. Mas na aldeia de Sicar, em Samaria, os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem como resultado do testemunho da mulher samaritana. A passagem do bom samaritano foi uma lição para os judeus. Eles não deviam imitar o levita nem o sacerdote, mas o samaritano. Jesus proibiu os discípulos de entrar em cidades samaritanos, porque ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma vez que ainda não era tempo, mas depois de sua ressurreição dentre os mortos, Jesus mandou pregar também em Samaria. Filipe agora estava cumprindo com êxito essa missão. Então aqui eu faço a lembrança de que o sistema que eu uso de lecionar é sempre fazer a leitura inteira para depois voltar à leitura e ler as referências, porque isso ajuda a assimilar melhor o conteúdo, porque não há uma quebra de raciocínio. Então fica aí a dica, que isso tem me ajudado muito e aos meus alunos, ok? Faz a leitura toda, depois volta no começo e aí lê de novo e lê as referências. Fica mais fácil a compreensão. E aí eu faço um destaque aqui sobre essa questão de Jesus e a mulher samaritana, ok? Coloquei aqui no próximo slide, a reflexão é o seguinte: ao dizer à mulher samaritana, dê-me um pouco de água, Jesus, muito mais do que querer matar a sua sede, abriu caminho para que séculos de ódio entre judeus e samaritanos começasse a ser derrubado pela mensagem do evangelho. Com esse gesto, ele se mostrou o pacificador por excelência e trouxe à realidade Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E eu falo isso, irmãos, porque muitas pessoas veem o poder do evangelho como um poder de cura, de sinais, de prodígios, quando na verdade o grande poder do evangelho, ou o poder mais profundo do evangelho, é o poder de tornar, a nos dar a chance da relação com Deus, do relacionamento com Deus e do relacionamento entre nós. É por isso que em Gálatas 5:22 nós vamos ver Paulo falando do fruto do Espírito: amor, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Essas coisas não são para ser manifestas a Deus, ele não precisa disso. Quem precisa disso é a humanidade. Então Deus nos dá o fruto do Espírito, o fruto é cultivado em nós para ser oferecido ao mundo, e esse é o grande poder transformador do Evangelho. Não é ter dons de sinais, de maravilhas, mas é ter a capacidade de ser parecido com Jesus no sentido de se relacionar com as pessoas, como ele se relacionou com aquela mulher, contou a história dela sem a diminuir, sem
a colocar numa condição de vergonha, de humilhação, mas contou a história dela, lhe deu uma nova oportunidade, ficou 2 dias em Sicar com toda aquela cidade e ali muitas pessoas foram alcançadas pelo o evangelho, porque depois eles tornaram a Jesus e disseram, já não é mais pelo testemunho da mulher que nós cremos, mas nós agora sabemos que tu és o Salvador do mundo. Então é extraordinário refletir também sobre esse aspecto. A gente pensa sempre em aspectos de poder como um evangelho triunfante, né? Um evangelho que alcança tudo, que vem como um rolo compressor, e na verdade o evangelho não se mostra assim. Ele se mostra forte na fraqueza. Muitas vezes, forte na fraqueza, como o próprio Paulo disse que ele estava entre os gregos em fraqueza, que os judeus buscavam um sinal, os gregos buscavam sabedoria, mas Paulo pregava Cristo crucificado, ou seja, o Cristo em fraqueza. Então o poder do evangelho também está na fraqueza, e isso é extraordinário de se pensar num mundo ou num tempo em que o evangelho tem sido um evangelho de poder, um evangelho de influência, um evangelho de massa, quando na verdade Deus quer o evangelho da simplicidade, do relacionamento e de servir a Deus servindo ao mundo. Aí a gente vai para o subtópico 2, que diz o poder de Deus entre os samaritanos. Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo, do contrário, não ousaria enfrentar as hostilidades dos samaritanos. Filipe lhes pregava Cristo com poder, de modo que as multidões prestavam atenção no que ele dizia, pois ouviam e viam os sinais que ele fazia. Era algo inédito que atraía as multidões, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Essa manifestação era o autêntico poder do alto contra as hostes por meio da pregação do evangelho. Filipe revolucionou a cidade pelo poder de Deus. E aí fica aqui o destaque, o poder de Deus, o poder de transformação está no próprio evangelho. O agente da propagação pode ser qualquer um de nós, ou seja, não é em nós que está esse poder, não é no dom que Deus nos dá, mas é na própria força do evangelho de Deus. E a gente vai para o subtópico 3, que fala sobre o batismo no Espírito Santo. Havia muita alegria na cidade com a chegada de Filipe, que batizava os homens e mulheres. Aqui, no caso, batismo nas águas. A notícia desses fatos chegou à igreja de Jerusalém, que enviou os apóstolos Pedro e João, os quais trouxeram o que ainda faltava aos samaritanos convertidos, o batismo no Espírito Santo. Ao chegarem a Samaria, eles impuseram as mãos sobre os novos crentes que receberam o Espírito Santo, ok? E aí eu tenho aqui um conceito de batismo no Espírito Santo no próximo slide, ok? Então você pode pausar aqui e ler esse conceito. Você, professor, se quiser passar para os seus alunos em sala de aula, fica aí como subsídio para vocês, ok? Aí a gente passa então para a finalização do tópico 2, perguntando se conseguimos expor o evangelho entre os samaritanos, ou seja, conseguimos compreender a exposição do evangelho entre os samaritanos. Se não, verificar os pontos em que precisam ser sanada alguma dúvida e em seguida partir para o terceiro tópico, que vai falar sobre Filipe em Samaria e Simão o mágico. Antes da chegada de Filipe a Samaria, ali estava Simão o mágico, um entre os vários impostores que afirmavam possuir os segredos da natureza e comunicar-se com o mundo invisível, dedicando-se ao ocultismo e ao curandeirismo. Tudo isso se chama artes mágicas, superstições populares e práticas enganosas sob a égide do príncipe das trevas. Aqui eu não tenho nenhum comentário a acrescentar. Eu passo então para o primeiro subtópico que vai falar ainda de Simão o Mágico mais especificamente. Nesse contexto de tanta alegria e gozo entre o povo, mediante a obra realizada por Filipe, surge a figura de um cidadão, Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria dizendo que era uma grande personagem. Ele já estava na cidade antes da chegada de Filipe e era reconhecido pela população como a grande virtude de Deus. Isso significa que Simão se declarava um tipo de emanação ou representação do ser divino. No entanto, não passava de um embusteiro que durante muito tempo iludia o povo com artes mágicas.
E aí fica o nosso destaque aqui. Aqui temos mais uma confirmação de que o Evangelho também tem o poder de desfazer o engano daqueles que querem se passar por instrumentos de Deus, quando na verdade não são. O Evangelho desfaz tudo isso. A gente vai para o subtópico 2, a conversão de Simão o mágico. O texto sagrado afirma: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. É difícil saber até que ponto a conversão de Simão o mágico era genuína, pois o relato indica tratar-se de uma conversão meramente intelectual ou artificial. A avaliação do apóstolo Pedro foi: o teu coração não é reto diante de Deus. Assim, impressionado com os milagres que Filipe operava, Simão teria se convencido de ser Jesus o Messias, mas não houve transformação em sua vida. E aí, aqui sim, é um ponto que cabe você que é aluno fazer uma reflexão mais abrangente, e você que é professor, de repente, abrir um pouco a aula para a interação com os alunos nesse ponto, para ouvir a opinião de cada um, porque aqui cabe uma reflexão abrangente, tendo em vista que muitos hoje têm a mesma atitude de Simão, reconhece Jesus como Messias, mas não há neles uma transformação legítima. Por quê? Porque não compreendem a cruz. Reconhece Jesus como Messias, mas não compreendem a mensagem da cruz. Se alguém quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, é uma completa entrega à vontade de Jesus, mas as pessoas assimilam Jesus como alguém que pode lhes satisfazer os desejos e solucionar os problemas para essa vida tão somente. Então, cabe aí uma reflexão, fica a sugestão. E aí a gente parte para o terceiro subtópico, a repreensão do apóstolo Pedro. Simão o mágico foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo. Essa atitude não condiz com a postura de um novo convertido que ainda não compreende a natureza da fé cristã. Parece que Simão imaginou ter descoberto uma nova fórmula mágica, como os exorcistas de Éfeso. E dessa forma, achou que podia comprar essa fórmula para ampliar o seu currículo e acrescentar ao seu cardápio um novo serviço para o povo. Ele não agiu com sinceridade, por isso o apóstolo Pedro o amaldiçoou. Foi do nome de Simão que veio o termo simonia, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender as coisas espirituais. Os discípulos de Simão ainda estão por aí negociando e vendendo as coisas espirituais. E aqui a gente faz sempre uma brincadeirinha para descontrair. E a questão é: você vê alguma semelhança com o nosso tempo? Ou seja, esse trecho final desse subtópico te lembra alguma coisa do nosso tempo? Fica aí também a dica e sugestão para ser refletido sobre essa questão, ok? E assim a gente fecha o tópico 3, perguntando se compreendemos, né, que a, a ida de Filipe a Samaria e a questão de Simão, o mágico. Tendo tido essa compreensão, a gente fecha então a nossa lição chegando à conclusão. E a conclusão diz o seguinte: a história de Simão o Mágico nos mostra que seu comportamento foi reprovado por Deus. Há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto, o poder sobrenatural do Espírito Santo, e os pseudos milagres operados por charlatões e embusteiros, agentes a serviço do reino das trevas. Isso nos serve de lição para estarmos alertas quanto aos líderes enganosos. Então a gente teve aqui uma lição que conta, na verdade, o histórico de Samaria, a chegada do Evangelho através de Jesus, depois a sua ampliação através da ação dos apóstolos após a ressurreição de Jesus, e dentro desse contexto o poder de transformação do Evangelho, ok? Não de dons, não de sinais, mas do Evangelho, que traz conversão, libertação e uma nova vida. Então, eu aqui deixo os meus agradecimentos a todos vocês por poder compartilhar esse nosso plano de estudo com infográfico. Espero que seja de muita utilidade para vocês. Desejo a todos uma excelente aula, que não vejo a necessidade de se esticar muito o assunto, porque ele está bem expresso pelo autor, e aí cada um veja
como deve dar a ênfase no assunto. Então, muito obrigado a todos vocês, excelente aula a todos, Deus nos abençoe, e se Deus o permitir, nós nos vemos na semana que vem. Eu peço para vocês que, sempre que assistir o vídeo, não esquece de dar o like, se tem alguma coisa a dizer sobre o nosso plano de estudo, escreve lá nos comentários, isso ajuda a subir no ranqueamento do YouTube e outras pessoas terem acesso a esse material, ok? Lembrando sempre que o PowerPoint dessa aula está disponível para quem quiser usar, modificar, para apresentar nas suas salas de aula ou enviar para outras pessoas, do jeito que vocês acharem melhor, vocês podem fazer, ok? Muito obrigado então e até a próxima.